alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos telespectadores e telespectadoras da TV Premier TV São José, quando neste momento, diretamente aqui do estúdio da TV Premier, nós nos encontramos para levar a todas as telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. E ontem, então, quinta-feira santa, na parte da manhã, o Papa Francisco em Roma. E todos os bispos, cada um na sua diocese, em união com todos os sacerdotes concelebrando a Santa Missa, foram então consagrados os óleos que durante o ano 2024 serão usados na administração dos sacramentos do batismo, da confirmação ou crisma, e igualmente da unção dos enfermos. E nós lemos exatamente, se você desejar, poderá tomar, por exemplo, aqui claramente a passagem onde o próprio Cristo Jesus nos coloca de São Tiago, capítulo 5, versículos 13 e seguinte, onde, veja bem, você poderá ler, capítulo 5, versículos 13 a 16, mas eu vou ler aqui para você também. Alguém entre vós está triste, diz Jesus, reze. E realmente, quantas pessoas que me disseram, Padre, naquele dia eu estava muito triste, muito chateado da vida, entrei no meu quarto, entrei numa igreja, ou eu me recolhi, comecei a rezar, e tudo aquele problema do meu íntimo passou. Então aqui, reze, está alegre, cante, diz Cristo. Está alguém enfermo, chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre o doente, ungindo-o com óleo em nome do Senhor Jesus. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor Deus o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Então veja aqui a palavra do próprio Cristo Jesus. Então, os sacramentos que serão usados, os santos óleos da unção dos enfermos, do batismo e da confirmação e da crisma. E na quinta-feira, no entardecer, então, aí depende de cada paróquia, nos seus horários, os mais diversos, e então ali serão celebradas santas missas, chamada Missa da Santa Ceia, o Papa em Roma, com os sacerdotes e bispos. E cada bispo na sua diocese, e igualmente celebrando a Missa da Santa Ceia,
e todos os sacerdotes, nas suas paróquias, nos seus oratórios, nas suas comunidades, exatamente celebrando a missa da Santa Ceia, onde também, vejam, o Papa em Roma, ao celebrar a Santa Missa, ele instituiu o sacramento da Eucaristia e também o sacramento do sacerdócio católico. E, igualmente, o mandamento do amor fraterno na grande Quinta-feira Santa. O amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Cristo Jesus mostrou a caridade dele, a fraternidade, quando ele se inclinou, se abaixou para lavar os pés dos apóstolos. E São Pedro reagiu: não, mestre, tu me lavar os pés? Não. Por que essa reação de São Pedro? Porque nenhum judeu podia se abaixar para lavar os pés dos seus parentes, dos seus pais. Isso era uma humilhação muito grande para eles, judeus. E judeus ainda hoje não têm Cristo Jesus como Redentor, como Salvador. Os judeus ainda estão aguardando o Salvador, que nós já recebemos, e por isso Cristo Jesus, a mensagem principal é da fraternidade. Ao passo que os judeus não têm esse mandamento do amor fraterno. Então, o que estamos presenciando, por exemplo, Israel bombardeando a faixa de Gaza e matando inocentes, mais de 30.000 pessoas, e a maior parte inocentes, crianças, moças, senhoras, que foram nos bombardeios, foram mortas, foram assassinadas. Então, na quinta-feira à noite, os sacerdotes, os bispos e o Papa em Roma, e veja, realizando, todos os sacerdotes e bispos e o Papa, realizando aquilo que Cristo Jesus realizou pela primeira e a única vez em Roma, há 1991 anos atrás. E ele disse: o que eu fiz, ou seja, a celebração da Santa Missa, fazei-o em minha lembrança, em minha memória. Tanto é que em todo o mundo a consagração, vocês poderão perceber, a consagração da Santa Missa, sempre as mesmas palavras que os sacerdotes, o Papa, os bispos pronunciam. Por quê? Porque o Cristo é uma ordem de Cristo Jesus. O que eu fiz, o que eu realizei, fazei-o em minha lembrança, em minha memória. Então, no mundo inteiro, os bispos, o Papa, os sacerdotes, sempre a mesma consagração. Só que em cada país, usando a própria língua. Sabemos que a Santa Missa é celebrada em mais ou menos no mundo, em 6.000 línguas
idiomas ou dialetos, mas sempre as palavras do Cristo Jesus na hora da consagração. E vejam bem, então a Igreja Católica, aqui no caso, recorda na Santa Missa a morte de Cristo Jesus. Jesus que veio para a nossa redenção, para a nossa salvação. Agora é bom que nós nos lembremos, Cristo Jesus, pela sua morte no alto da cruz, no meio de dois facínoras, no meio de dois criminosos, São Dimas, que no alto da cruz, naquele último momento, o que é que ele disse? Jesus, eu estou arrependido da minha vida passada, perdoa-me e lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E o que é que Jesus lhe disse? Está bem claro, você poderá ler na palavra de Deus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso, estarás comigo no céu. Então, São Dimas é uma pessoa que se converteu e veja o que é que Cristo Jesus, nos seus ensinamentos, falou, está bem claro na Bíblia, por muitas e muitas vezes, por maior que seja o pecador, se a pessoa se arrepender, fizer penitência, fizer oração, realizar as obras de caridade, e então receberá o perdão de suas faltas, pecados e omissões. Tanto é que São Dimas é um santo da Igreja Católica. E mais de uma pessoa já me disse, Padre Pedro, sabe que eu recebi uma graça especial rezando a Deus, pedindo por meio de São Dimas, e Deus me atendeu com esta maravilhosa bênção e graça por meio de São Dimas. Ao passo que outro criminoso que também foi crucificado ali, entre o céu e a terra, com Cristo Jesus, o nome dele, sabemos, não está na Bíblia, mas sabemos pelos demais livros, Gestas. Ele continuou revoltado contra Cristo Jesus. Inclusive, está na Bíblia, desce da cruz, Cristo Jesus, se és o Filho de Deus, e retira-nos da cruz. E estamos passando por todo esse sofrimento. E continuou revoltado contra o próprio Cristo Jesus. Agora eu pediria atenção. Cristo Jesus, pela sua morte na cruz, trouxe a redenção, a salvação objetiva para todas as pessoas do mundo, em todos os séculos, ou seja, todas as pessoas, pela morte de Cristo, têm a possibilidade de chegar um dia aos céus. Mas, vejam bem, a redenção subjetiva, a salvação subjetiva, dependerá de cada um de nós. Ou seja, colaborando com a graça de Deus. É isso que Cristo Jesus pede a todos e cada um de nós. Nós devemos então rezar, por isso Cristo diz, orai sem cessar, rezai sem cessar. E quantas vezes ele repetiu isso. E
e fazer as boas ações, as boas obras, imitando aquilo que o Cristo Jesus fez, sendo uma pessoa que sempre procura realizar o bem. Então estaremos colaborando com a graça de Deus e colaborando na nossa salvação subjetiva. Às vezes eu gosto de fazer uma analogia. Pode ser o melhor professor, a melhor professora na sala de aula, ela está dando a sua aula, ou ele, maravilhosa aula, mas o que deve acontecer com os alunos, com as alunas? É necessário que o aluno, a aluna, ali preste atenção, que acompanhe as explicações do professor e da professora, que façam as pesquisas, os trabalhos, que estudem, que façam as provas, e assim vão passando de um ano para outro. Então, estão colaborando com aquilo que o professor e a professora estão ensinando. Assim também, numa pequena analogia, nós, na vida espiritual, também devemos fazer a nossa parte. Então, a gente vê as pessoas fazendo a oração, participando da Santa Missa, fazendo as boas obras e usando o sacramento da confissão, o sacramento do perdão dos pecados, procurando ir à Sagrada Eucaristia com o coração purificado, enfim, realizando aquilo que Cristo Jesus pediu, fazendo aquilo que Cristo Jesus realizou. Então, na quinta-feira santa, à noite, você é convidado a participar da celebração eucarística, ou seja, para receber as graças, e procure sempre, com muita fé, aproximar-se da Sagrada Eucaristia. E na quinta-feira à noite, após a Santa Missa, para todos que desejarem, tem a adoração ao Santíssimo Sacramento. Na sexta-feira santa, pela manhã, nas paróquias tem a Via Sacra, muitas paróquias oferecem oportunidade ainda para as confissões, e sexta-feira santa é o único dia do ano que não é celebrada nenhuma Santa Missa. Somente às 15h tem a solene ação litúrgica, onde então, por meio de uma cerimônia especial com as leituras, a homilia é feita, mas não tem, e também tem a distribuição da Santa Comunhão com hóstias consagradas na quinta-feira santa, mas não temos a Santa Missa. E por que às 15h no mundo inteiro, sempre em cada país, às 15h? Porque foi o momento em que Cristo Jesus disse no alto da cruz, ele falou, tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Fiz a tua vontade. E naquele momento a natureza toda revoltada escurece em plena tarde. E está bem claro aqui, o centurião, naquele momento, quem era o centurião? Aquele que tinha sob o seu comando, coordenando, essa palavra centurião vem de centum, ou seja,
ele tinha sob a sua coordenação 100 soldados, cabos, sargentos, para organizar toda essa morte de Cristo. E o que é que ele disse? Vendo a natureza toda revoltada contra a humanidade, pela morte do Salvador Cristo Jesus, ele disse: verdadeiramente aquele que acabou de morrer é o Filho de Deus. Mas veja bem, Cristo, Jesus também disse: eu passarei por todos os sofrimentos, pela crucifixão, pela coroação de espinhos, carregando a cruz para o Monte Calvário, onde serei suspenso entre o céu e a terra, passarei pela morte, mas serei sepultado, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei, eu ficarei vivo. É o único caso no mundo até hoje onde um ser humano ressuscitou, ou seja, ficou vivo. E aqui Cristo Jesus comprovou que ele é o Filho de Deus. E somente Cristo Jesus ressuscitou, foi enterrado no entardecer de sexta-feira, ficou na sepultura, aliás, a sepultura emprestada de um amigo dele, de nome José de Arimateia, que emprestou a sua própria sepultura para Cristo Jesus. E, então, sexta-feira ao entardecer, sábado, o dia todo, Cristo Jesus ficou na sepultura, e na madrugada de domingo, ele, comprovando que é o Filho de Deus, ressuscitou. E nós também um dia ressuscitaremos com o Cristo Jesus, mas isso dependerá de todos e cada um de nós, para realizarmos aquilo que Cristo Jesus pediu, vivendo a mensagem de Cristo Jesus, como os santos e as santas, e assim os santos Jonas, Eustácio, Secundo, Castor e Doroteu, Gundelina, Prisco, e ainda os santos mártires Malco e Alexandre. Então, que o Cristo Jesus nos dê a graça de sempre vivermos na sua amizade. E rezemos neste momento: ó Jesus Cristo, vós sois adorado no céu e na terra, em todo o tempo e toda hora. Sois a paciência, a compaixão e a própria misericórdia. Amais os justos, tendes piedade dos pecadores. Chamais todos os seres humanos à salvação e lhe prometeis os bens futuros. Acolhei as nossas orações deste dia e de todos os momentos, e tornai todas nossas situações virtuosas sob a aprovação e sobre a tristeza. Protegei-nos e abençoai-nos para que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento de vossa glória, vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. E as pessoas, telespectadoras e telespectadores que estão em sintonia conosco,
Antônio e Cândida Amaral Rames, Maria Honorate Mailson Bezerra Ferreira, Francisco Honorato e Carolina, ainda Marcos Vieira Marinho, Lidian Santimbem, René Roberto Pepper, Almiro Reis e tantos telespectadoras e telespectadores. Lembremos-nos, e gosto de lembrar, sempre na quinta-feira, às 19 horas, temos a missa com a bênção dos pãezinhos, às 7 horas da noite, em louvor de Santo Antônio. Toda quarta-feira temos, às 4 horas da tarde, a Santa Missa, pedindo por todas as pessoas enfermas, com uma devoção especial em louvor a Nossa Senhora da Cabeça, para que tenhamos sempre uma cabeça saudável, sadia, livre de qualquer problema da saúde. E a oração é muito importante. E na quinta-feira, às 19 horas, a Santa Missa de Nossa Senhora, igualmente a Nossa Senhora, que nos conduz sempre pelo caminho do bem. E assim, final de semana, sábado, 19 horas, domingo às 10 horas e, igualmente, às 19 horas, a Santa Missa. Então, especialmente, procuremos cumprir sempre os nossos compromissos de Cristo Jesus e, sem dúvida nenhuma, teremos também agora a bênção da água e saúde, paz, alegria, felicidades acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa. E a nossa prece, a nossa oração em favor de todas as pessoas enfermas, e a bênção de Deus em favor dos doentes, bem como igualmente a bênção da água que você irá tomar em seguida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todas e todos, uma maravilhosa ressurreição do Cristo Jesus no próximo domingo e uma Semana Santa igualmente abençoada para todos e cada um de nós. Voltaremos na próxima terça-feira, se Deus quiser, às 2h30, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tome agora com muita fé esta água.